Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Gisele Souza. Minha disciplina é Educação Física. Nós vamos falar sobre o que hoje? Sobre lutas. Qual é o nosso objetivo da aula de hoje? Relembrar e aprofundar o conceito de lutas. Identificar a história das lutas e diferenciar a classificação das lutas. O que sabemos? Você recorda como as lutas surgiram? Como as lutas surgiram? Recorda? Lembram lá? Sabe qual é a classificação das lutas? Como elas são classificadas? Vamos conhecer algumas curiosidades de algumas delas, certo? Então, a definição da luta são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégia de desequilíbrio, golpes, imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então, aqui temos aqui uma luta de boxe, ali é uma luta de ataque e defesa que tem que desequilibrar a pessoa até ela não conseguir mais atacar, né? E daí sendo o vencedor a pessoa que mais atacou. Muitas vezes a luta termina por pontos. Então vamos falar um pouquinho sobre a história das lutas lá. Lá nas pinturas rupestres de Seridó, que são essas aqui, já verificavam que existia algum tipo de luta ali, ó. Então, né, já pintaram algum tipo de luta ali. Aí por volta de 3000 a.C., a luta já existia na Babilônia, no Egito, na Índia e China. Lá. Então aqui já tem os registros aqui daquelas, como eles lutavam lá. São registros que são colocados nas pedras, né? Então são registros que temos que as lutas já existiam nessa época. Aí veio os Jogos Olímpicos da Antiguidade, lá em 706 a.C., na Grécia Antiga. Então, há registros que tinha uma luta grega, o pugilato e o pancrácio. Então, ali já tem registros que essas lutas já existiam lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Então, a luta ela é muito antiga, né? Porque a luta ela tem essa coisa de território, disputar território, né? Então, ela já é uma coisa bem antiga. Então, vamos para o exercício número 1. Agora que você já conhece a história das lutas, escreva como se deu o surgimento das lutas na civilização humana. Como será que surgiu? Vamos lá? Tempo para vocês?
Voltamos, pessoal. E aí? Como que a luta surgiu? Lembra? A gente conversou agora sobre isso. Lá na Grécia, antes de Cristo já tinham registros. Lá na Babilônia já tinha um registro. E aqui, ó, tem até uma foto dos registros que tinham. Então, foi aí que elas surgiram. As lutas greco-romanas. O que é essa luta greco-romana? Presente na primeira edição dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, que foi em Atenas, em 1896. Então, teve a primeira luta lá, que era a luta greco-romana. No século XIX, o aumento da prática na Europa. Então, o que é a luta greco-romana? Essa luta aqui, ó, que ele tem que colocar o oponente com as costas no chão, né? Uma das regras ali para ganhar a luta. Então, aqui, ó, lá no GIF, vocês podem ver que esse atleta aqui, o atleta de vermelho, conseguiu derrubar o atleta de azul e ganhou a luta lá, até comemoram lá atrás, né? E as lutas indígenas, que são mais brasileiras, né? Tem o Uca-Uca, que é a luta tradicional para testar as forças dos jovens índios, do povo indígena Bacaire e do povo do Xingu. Então, a Uca-Uca é até muito parecida com a greco-romana ali, né? Mas eles têm que... É para ver qual é a força dos jovens. Então, eles fazem uma luta ali, ó, que tem as regras definidas deles ali. Cada povo, né, o Xingu tem regras diferentes, mas enfim, é muito parecido com a luta greco-romana ali, a luta Uca-Uca. Lutas e a classificação. Como as lutas são classificadas, né? Então, distância curta são a judô, sumô, jiu-jitsu. Por que elas são curtas? Porque tá perto, o oponente fica muito perto nessas lutas, né? Então, no judô eles chegam até pegar aqui no kimono, né, para disputar ali. As lutas médias, karatê, taekwondo, muay thai. Por que média? Porque eles são de média distância, né? Para acertar o chute, para acertar um soco, tem que ter média distância ali para poder acertar. Porque lembrando que a luta tem que ter um vencedor, né? E as lutas longas, esgrima e kendo. Por que esgrima, né? Porque a esgrima usa espada. Então a espada tem que ter um longo, tem que ter um espaço, uma distância para poder manusear a espada, né? E quais são os tipos de golpe? Os golpes de percussão, que são tocar o adversário com socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Então, os golpes de percussão é isso, né? Soco, chute, cotovelada, joelhada. E qual esporte tem mais ou menos esses? Então, você consegue ver mais eles no Muay Thai, no Karatê, no Taekwondo. Então, vocês conseguem visualizar esse tipo de percussão nesses esportes. Mas também tem o de domínio, que é agarrar, imobilizar o adversário utilizando chaves, de imobilizações e estrangulamentos. Então, o domínio é você dominar o teu adversário, né? Você não deixar ele sair daquela posição, você não deixar ele se mexer. Então, qual o tipo de luta que você consegue ver isso bem, né? São o judô, o jiu-jitsu, você consegue ver que há uma imobilização. O atleta não consegue sair daquela posição. Daí é um surgimento histórico. Lá no ocidental, ele provém do pancrático e do pugilato, berço da Grécia e da Roma, como a gente viu lá no começo, né? Que ele vem lá do pancrácio. Desculpa, pessoal. Pancrácio, tá? E o oriental, desenvolvimento das técnicas de respiração e de combate, que surgiu na Índia. Então, são mais aquelas que tem movimentos de técnica, de respiração, de combate, né? Que surge lá na Índia. Então, as lutas. Quais são os significados das lutas, artes marciais aqui? Então, tem algumas que têm significado e daí a gente vai colocar, vamos aprender aqui uns. Aikido, que é o caminho da harmonia. Karatê, o que será que significa karatê? Caminho das mãos vazias, porque o karatê tem, né? Os katas, né? Que trabalha bastante as mãos. Kung Fu é aquele que é muito habilidoso. Taekwondo, caminho das mãos e dos pés. O Tai Chi, grande, absoluto, supremo. O Judô, o caminho nobre. Jiu-Jitsu, a técnica nobre. Então, o Judô é o caminho e o Jiu-Jitsu é a técnica. O boxe olímpico, lutador derrubado 10 segundos a partir da queda do oponente, longe. Se chegar a 10 segundos, o árbitro diz out. Então, o que acontece no boxe olímpico? Então, eles lutam, né? Lutam lá. E se 10 segundos o oponente não consegue reagir, eu falo out e foi um nocaute, né? Então aqui, ó, nós temos um exemplo aqui de um nocaute, ó.
O atleta foi, deu o soco ali, errou, levou um nocaute no rosto, ó. Foi nocauteado aqui. É obrigatório contar até 8. E se cair novamente sem o toque, conta a partir daí. Então, o atleta cai, o juiz chega lá e fica contando. 8, 7, né? 1, 2, 3, até 8. Se o atleta não levantar, né? Daí o juiz vê se ele tá um pouco bem e tal. Se o atleta não levantar, nocaute. Exercício número 2. Em sua opinião, qual a diferença entre briga e luta? Vamos lá? Tempo para vocês. Então, pessoal, qual a diferença entre briga e luta? Então, vamos definir um pouquinho. Briga. Briga é aquela coisa que acontece
Ah, a pessoa se desentendeu, vai lá e briga, sai no soco, sai no chute, sai derrubando as coisas. Isso é briga, não tem nada a ver com luta. A pessoa desentendeu, brigou. A luta não. A luta ela tem regras específicas. Tem ali alguém, ali um árbitro que está ali atuando, né, para ver se está certo, se está errado. Então, a luta não tem nada a ver com briga, né? Tanto que muitas vezes os lutadores, é difícil tirar eles do sério porque eles chegam a brigar na rua, a brigar em local público, né? Eles treinam e ainda assim a luta tem um treinamento específico. A briga não. A briga acontece em qualquer lugar por duas pessoas se desentenderem. Quais são as curiosidades das lutas? O boxe francês, la boxe française, era uma luta que foi criada por Charles Leclerc na década de 1830. O uso dos pés era permitido e até estimulado. Então, esse boxe francês ele foi criado, né, para estimular os pés, usavam mais os pés, era permitido usar os pés, era permitido chutar, né? E o boxe? Bradley, Jimmy e Steve foram alguns pugilistas que morreram em consequência de ferimentos do boxe. Então, eles estavam ali lutando e morreram por consequência dos ferimentos do boxe. Então, isso é uma curiosidade. E os gladiadores, né? Como é que eram esses gladiadores lá na época da Grécia, da Roma, né? Então, é da cultura romana, os gladiadores. Eles eram criminosos, escravos ou prisioneiros de guerra. Eles usavam uma espada de madeira que conferia a liberdade, polegar e controvérsias. Então, como é que eram esses gladiadores? Então, né, existe até um filme chamado Gladiador. Então, a pessoa era presa, era escrava, era prisioneira, ela ia lá para uma arena. Até hoje existem essas arenas lá em Roma, né? Não fazem mais as lutas, né? Mas elas existem para visitação. Então, colocavam e várias pessoas assistiam. E o gladiador, ele tinha que lutar ou contra outras pessoas, ou contra os animais. E se ele saísse bem ali, saísse vivo, né? Ele era solto, liberto. Então, ele é uma coisa bem, né? Era uma coisa bem violenta na época, né? Então, e as pessoas assistiam, aplaudiam, gostavam, né? Mas a pessoa ali, esse gladiador também podia sair morto. Então, eram várias sequências que aconteciam, né? Então, eram vários prisioneiros, as pessoas ficavam ali 1 hora vendo aquela pessoa sendo, né, atacada. Naquela época era um tipo de luta, né? Então, vamos para o exercício número 3. Elabore e produza seu mapa mental com o tema lutas. Então, como é que você produz um mapa mental ali? Então, analisa o espaço e o conhecimento, divide o mundo com a sua criação, brinca com o tamanho da letra, ideias, uma cor, faz um rascunho. Então, aprofunde, organize, planeje, compartilhe e relaxa. Faz um mapa astral lá. Mapa mental, desculpa aí, gente. Um mapa mental aí para o exercício. Ok? Vamos lá? Tempo para vocês?
Voltamos, pessoal! Conseguiram fazer seu mapa mental? O que? Você planejou, organizou, aprofundou? Daí você compartilha, né? O tempo foi pouco, então dá para você terminar de fazer isso durante o dia, né? Durante a semana aí, para você fazer o seu mapa mental. E o que nós estudamos hoje? Bom, a definição de luta, o que é a luta, o porquê, o que aconteceu com a luta, como ela surgiu, qual foi o surgimento dela lá na Babilônia, né? Lá antes de Cristo, teve, né, surgiu, já tem definições de que a luta surgiu lá, né? Historicamente a luta surgiu lá. E a história? Um pouco das histórias, lá na parte da Grécia, como surgiu sobre os gladiadores, como é que era essa época lá. E os indígenas? Qual é a luta indígena? Né? A gente lembrou lá, a gente relembrou aquela luta do Uca-Uca, né? Que é a luta, que é o poder, né, para os jovens, e qual é a força que o jovem tem lá, os índios jovens têm. E as classificações, como elas se classificam. Lembra que a gente falou sobre a classificação lá das lutas? Como funciona essas classificações, que tem lá o jiu-jitsu, o judô, que são lutas que são mais no chão. E as dicas de como, né, a gente pode praticar a luta, que luta não é briga, né? Que luta é uma coisa que a gente pratica, que a gente treina, não é para sair aí brigando. Nessa aula de hoje, nós falamos sobre lutas, espero que vocês tenham gostado, até breve.